Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal de conteúdo interativo da IRCO, o IRConnection. Esse é o nosso canal de entrevistas, o IRCochats. O meu nome é Eduardo Luque e eu tenho o prazer de receber a Cristina Medeiros, presidente do Instituto IGMK. O assunto que nós vamos abordar com ela naturalmente vinculado ao terceiro setor, mais especificamente na capacitação dos nossos jovens com relação à inserção no mercado de trabalho. Cris, o que te motivou a entrar nesse setor? E eu gostaria que você contasse um pouco do teu histórico profissional para nós. Obrigada, Luque. Obrigada, IRCO, por essa oportunidade de falar um pouco sobre o trabalho que eu venho desenvolvendo e sobre essa causa social. Como você sabe, eu trabalhei mais de 30 anos em consultoria tributária, em uma empresa na área de consultoria e auditoria. E já mais para o final da minha carreira, eu definindo como o final da minha carreira, comecei a perder um pouco toda aquela empolgação que eu sempre tive, né, com aquele tipo de atuação, e comecei a ter mais interesse para me envolver com algum tipo de causa social. De que maneira eu poderia devolver um pouco para a sociedade, o que eu poderia fazer em termos de melhorar um pouco o futuro do país, né, me envolver em alguma coisa que tivesse esse objetivo. E foi aí que eu me interessei pela causa de capacitação de jovens. Eu acho que é um assunto que a gente tem se discutido muito no Brasil, os problemas na área de educação, né, há muitos anos. Ainda não temos, na minha percepção, ainda não estamos no caminho de uma solução, né? Existem vários diagnósticos feitos e caminhos apontados, mas ainda tem muito a fazer. E é aí que eu estou atuando, tentando pelo menos melhorar as perspectivas de futuro dos jovens nessa faixa aí dos 16 aos 24 anos de idade. E quais os principais desafios que você enxerga para esse setor? Tem um desafio mais óbvio hoje em dia, que é a situação econômica. A gente, nos últimos anos, com o nível de desemprego, os jovens estão sofrendo mais profundamente esse impacto. Então, quando na média da população hoje o desemprego está em torno de 12%, no grupo de jovens de 18 a 24 anos, esse desemprego está chegando a 26%, então é mais do dobro. E somado a isso, a gente tem um outro aspecto que teve um diagnóstico realizado pelo Instituto Ayrton Senna no primeiro semestre agora de 2019, em que eles identificaram que dos jovens entre 15 e 17 anos, 15% não estão estudando, né? Então é aquela etapa em que os jovens deveriam estar estudando, cursando ou concluindo o ensino médio, e esses jovens estão fora da escola. Então isso dá aí 1,5 milhão de jovens no país. Então, quando a gente considera esses aspectos de desemprego, né, numa determinada faixa, e os jovens fora da escola, é uma massa enorme dessa população economicamente ativa, que deveria estar entrando no mercado de trabalho, que está sendo privada de desenvolver seu potencial para poder ter uma perspectiva de futuro. Então, é um problema muito grande. Esse é um grande desafio. A gente tem outros desafios que são a própria qualificação desses jovens também. Como eu mencionei, o sistema educacional hoje no Brasil ele não está capacitando, fazendo com que o jovem saia com uma proficiência mínima em determinados assuntos, quando você vê língua portuguesa, matemática, por exemplo, que possibilite que esses jovens tenham condição de, a partir dali, continuarem desenvolvendo esses potenciais. Então, essa falta de qualificação, ou essa falta de proficiência, ela acaba sendo um fator impeditivo para que esses jovens possam continuar nesse desenvolvimento, né? E tem impactado, então, nessa capacidade deles de ingressarem no mercado de trabalho. E sobre a lei da aprendizagem, o que você poderia nos explicar sobre ela? A lei da aprendizagem, ela foi um grande avanço. Então, a lei da aprendizagem, ela possibilita que as empresas contratem jovens entre 14 e 24 anos, dentro de um contrato específico, com um prazo máximo de 2 anos, em que a empresa ela reduz o impacto, digamos, que ela teria trabalhista sobre esse contrato. Então, por exemplo, ela não tem que pagar uma indenização, um aviso prévio,
as verbas previdenciárias são menores, então é um contrato interessante do ponto de vista de custo para as empresas. Então já teve um avanço muito grande com ela, porque através dessa lei há uma regulação da jornada que o jovem pode trabalhar, o tipo de trabalho que ele pode fazer, o que evita trabalhos insalubres. Então a lei de aprendizagem ela realmente foi um avanço muito grande. Ela ainda não está sendo aplicada em todo o seu potencial. Houve uma pesquisa que foi realizada pelo Ministério do Trabalho do Ceará, com base nos dados de 2018, que apontou que menos da metade das vagas no país, as vagas que seriam potenciais para aprendizes, essas vagas, menos da metade estão ocupadas. Em São Paulo, apenas 41% dessas vagas estão ocupadas. Isso dá mais ou menos 78 mil vagas em aberto, só no estado de São Paulo. Então, assim, é um enorme potencial. A gente sabe que nem todas essas vagas de fato existem, né? É um estudo feito com base nos indicadores do Ministério do Trabalho, mas dá uma dimensão do que poderia ser ainda a aplicação dessa lei em termos de geração de oportunidade para esses jovens. Agora, existem alguns fatores que atrapalham, né, a ocupação de todas essas vagas. Um que eu mencionei já é a questão da qualificação. As empresas muitas vezes buscam o jovem e não encontram jovens que se adequem ao seu perfil com uma qualificação mínima para ocupar aquelas vagas. Tem um outro aspecto também, é que as vagas elas nem sempre estão próximas ao local onde o jovem mora. Então você tem uma concentração. Então você pega aqui São Paulo, tem toda uma região de cidades próximas em que o deslocamento desses jovens de lá para cá seria muito caro. A gente não tem um sistema público gratuito que poderia beneficiar esses jovens ou a um custo mais baixo. E as empresas muitas vezes não estão dispostas a arcar com esse custo. Então, geralmente você vê como um pré-requisito que para aquela pessoa aplicar para aquela vaga que ele more no entorno, nos bairros próximos. Então isso já tira um grande número de pessoas da possibilidade de buscar aquela oportunidade, porque ele vê aquilo como uma perspectiva de futuro. Então acho que esse é um fator ainda também a restringir o acesso dos jovens a essas oportunidades. Por último, tem uma outra questão que muitas empresas elas, imaginam o seguinte: olha, é muito trabalho trazer um jovem desse porque eu não tenho condições, eu não tenho um RH super elaborado para eu fazer todo um recrutamento, ter alguém acompanhando o desenvolvimento do jovem, isso vai me dar muito trabalho para identificar quem são as pessoas certas. E o que a gente tem visto na prática, a coisa não se confirma desse jeito. Ano passado, em 2017, nós fizemos uma rodada de entrevistas com alguns empregadores, algumas empresas que contrataram nossos jovens. E foi muito bom ver o quão satisfeitos eles estavam. Então, os jovens se mostraram, primeiro, um ferramental importante para iniciar essa jornada, muita garra, vontade de aprender. Eles realmente pegam essa oportunidade com muita vontade de ajudar e de contribuir para a empresa e, ao mesmo tempo, ter oportunidade de crescer. Muitas vezes, esse emprego como jovem aprendiz viabiliza que ele faça um pré-vestibular, que ele possa fazer uma faculdade, ele possa pagar, às vezes, uma faculdade não tendo acesso a uma universidade pública. Então, isso é o ponto de partida para que ele faça esse desenvolvimento pessoal dele. E então, por conta disso tudo, esse jovem chega com muita vontade, com muita garra e, na prática, várias empresas com as quais a gente conversou, já contrataram vários desses jovens, já após a conclusão do seu contrato, como funcionários e prosseguiram carreira. Uma das pessoas com quem nós conversamos era um gerente de RH que tinha sido jovem aprendiz da organização há muitos anos atrás. Então é muito gratificante ver e é muito interessante ver como é realmente uma oportunidade e para a própria empresa pode ser algo muito interessante, porque você acaba formando também um jovem dentro da cultura da empresa e alguém que está com muita vontade de aprender e de contribuir. Eu gostaria de agradecer a Cris, gostaria de agradecer a audiência de todos. Vamos continuar explorando um pouco mais a questão da inserção do jovem em nosso mercado de trabalho em nossa próxima conversa. Até lá!